Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez recebo-vos na minha cozinha. E porquê na cozinha? Porque neste vídeo que representa a transição de temáticas aqui no canal, vamos falar sobre alimentação saudável, ou seja, sobre nutrição. E você pergunta, Luís, você que costuma falar sobre prosperidade, sobre abundância, manifestação de sonhos, cocriação de sonhos, porquê é que estamos a falar de nutrição? Eu costumo dar sempre este exemplo. Se você quer que o seu carro, o seu automóvel, que rode bem, ou seja, que tenha um bom funcionamento, você tem que lhe colocar um combustível de qualidade. Se você colocar um combustível com impurezas, a grande probabilidade é que ele vai dar problemas, ok? E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Portanto, a nutrição ou a alimentação saudável é o combustível que nós colocamos no nosso organismo. Okay? E de nada adianta nós perseguirmos a realização dos nossos sonhos, nós tentarmos alcançar metas, objetivos e prosperar se nós não tivermos uma fonte de energia limpa no nosso corpo. Okay? Portanto, isto é uma parte importantíssima. Então vamos falar precisamente sobre nutrição. Vamos tentar aqui na parte da alimentação saudável coordenar e inserir as leis universais, que eu penso que é algo novo, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isto da forma como eu vou falar hoje, e vamos também quebrar um paradigma muito grande que existe na sociedade e que eu penso que provavelmente você terá também e que no fundo acaba por ser um engano ou algo que os médicos e a comunidade científica esquece frequentemente e que pode estar a afetar a sua qualidade de vida. Portanto, vamos então reunir tudo isto, aqui alguma espiritualidade à mistura também, para que você possa perceber que uma alimentação saudável muitas vezes não é aquilo que você pensa. Okay? E como a alimentação na minha vida mudou radicalmente as regras do jogo, eu através de mudança alimentar eu perdi 33 quilos, eu comecei a não ter qualquer tipo de sintomas de desconforto, de mal-estar que tinha no passado, frequentes dores de cabeça, dores nas articulações, dores na coluna, e eu deixei de ter tudo isso. E inclusive eu comecei a praticar desporto, portanto a probabilidade de ter alguma lesão aumentava drasticamente. Mas eu acredito que foi através da nutrição e através da mudança de paradigmas alimentares que eu consegui realmente encontrar o equilíbrio e que tenho crescido ano após ano, ok? Então vamos falar, acho que vai ser um episódio extremamente interessante. Mas antes de iniciar com a temática desta semana, eu quero fazer aqui um anúncio. No próximo mês de fevereiro eu celebro 8 anos de carreira. Portanto, já há 8 anos que estou nesta jornada a ajudá-la assim desse lado, a você conseguir ter uma vida plena, uma vida feliz, a realizar os seus sonhos, e vou entrar com um mês de celebração. Portanto, neste mês de fevereiro eu vou-vos oferecer 4 oportunidades. Cada uma dessas oportunidades terá 5 dias de duração e aquilo que eu vos peço é que vocês sigam a partir do Instagram e a partir do Facebook, porque é lá que eu vou fazer o cronograma de celebração de aniversário de carreira. Depois, a cada terça-feira, portanto, cada uma das oportunidades que eu vou oferecer terá início uma terça-feira, peço desculpa, portanto, na data que coincide com a publicação de novos vídeos aqui no canal, e irei falar precisamente sobre a oportunidade daquela semana nos vídeos aqui no canal. Mas para vocês terem o cronograma todo e também se programarem, vocês sigam a partir do Instagram e do Facebook, que eu vou fazer uma publicação onde eu vou falar sobre o mês de celebração do aniversário de carreira com uma oportunidade irrecusável. Aliás, 4 oportunidades distintas, ok? Então vamos lá. Nutrição. Eu tenho a certeza absoluta que você já ouviu em algum momento um médico, um cientista falar que nós somos aquilo que comemos. E durante muitos anos eu também acreditei nisso. Há uma busca desenfreada por alimentação saudável. Aliás, se nós entrarmos num supermercado, não é nada incomum nós começarmos a ver rótulos biológico ou bio, sem glúten, gluten-free. Há uma série de designações que no fundo vieram corresponder, vamos dizer, à tendência da busca por alimentação saudável. E desde que nós entramos e que passamos por todos por esta mudança mundial por causa do coronavírus, muitas pessoas buscam o fortalecimento do sistema imunológico, o sistema imunitário, através, sobretudo, de uma alimentação equilibrada ou saudável. E isso é tudo válido. Mas, normalmente, aquilo que as pessoas acreditam que é alimentação saudável nem sempre corresponde 100% à verdade. Eu posso-vos dizer, por exemplo, os 2 alimentos principais na minha alimentação, ou grande predominância semanal, é frango e ovo. Portanto, eu como muito frango e muito ovo. E na minha cabeça, se eu comesse ovos e se eu comesse frango, era sinónimo de que eu estava a comer fontes de proteína limpas, ou seja, fontes saudáveis. E eu estava totalmente enganado.
ok? Não quer dizer que o frango não seja saudável e que o ovo não seja saudável. Agora, o tipo de frango e o tipo de ovo é que faz toda a diferença, porque eu não acredito, ou pelo menos plenamente, que nós somos aquilo que comemos. Eu acredito que nós somos, sobretudo, o alimento de aquilo que comemos. E eu sei que você deve estar confuso. Como assim, Luís? Para. Nós somos o alimento daquilo que comemos, mas o que comemos já é alimento. Então, o alimento do alimento, e é exatamente nisso que eu quero incidir neste vídeo. E trazendo-vos aqui o enquadramento entre a lei da transmutação, que é uma lei universal, a lei da causa e efeito e a lei da ação-reação. Ok? Nós sabemos, por exemplo, quando há uma doença, e uma doença que está associada a uma alimentação desequilibrada, nós temos aí a causa e efeito. Ou seja, a doença acaba por ser o efeito da causa, que é uma má alimentação. E a ação-reação. Eu alimento-me mal, então eu vou ter uma reação. O meu corpo vai reagir a essa má nutrição. Ok? Então, como é que nós fazemos aqui? Como é que nós podemos explorar esta questão de nós não somos necessariamente aquilo que comemos, mas sim o alimento daquilo que comemos? Ok? Vou-vos dar aqui um exemplo muito prático e está relacionado com a lei da transmutação. Ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Vamos pensar aqui sempre nas origens. Eu normalmente recomendo sempre aos meus clientes e aos meus alunos e aos meus mentorandos, não é? Os meus clientes de mentoria, para buscarem sempre a raiz de tudo. Não virem as coisas de uma forma linear, mas tentarem buscar a raiz, por isso é que eu digo buscar a raiz do problema, não é o sintoma, ok? Se eu vos disser, por exemplo, eu tenho aqui 2 limões. Este limão é um limão bonito, é um limão apetecível, se nós víssemos numa prateleira de supermercado, nós dizíamos, é um limão que eu vou comprar. E temos este outro limão. Este limão não é tão bonito. Tem aqui algumas irregularidades. Tem aqui, por exemplo, uma picada de um pássaro, provavelmente foi. Qual destes 2 vocês dizem que é o limão mais saudável? E eu sei que numa prateleira de supermercado você iria comprar este e não este, que é mais feio, vamos dizer assim. E eu posso-vos dizer que este é 100% saudável e este nem tanto. Ok? Este foi produzido com muitos agroquímicos, com fertilizantes artificiais e este tem uma produção 100% biológica natural, ou seja, de um produtor local. E porquê é que nós podemos fazer aqui esta distinção? O limão é saudável enquanto um todo, enquanto fruto, mas este é mais saudável do que este. Então, o alimento que o limoeiro, portanto, que é a árvore que dá o limão, teve durante a produção deste fruto, este foi basicamente água e algum fertilizante natural, o sol, a chuva e tudo isso, e este não. Este provavelmente teve muitos artificiais até para crescer mais rápido. Então, a alimentação que o limoeiro teve, ou seja, os nutrientes da árvore, vão estar também todos aqui retidos no fruto. E quando eu faço a ingestão do fruto, esses elementos vêm todos para mim também. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Se nós podemos dizer que ter uma alimentação saudável tem reações ou tem ações diretas no nosso organismo e no funcionamento da nossa parte biológica, então eu também posso dizer que o alimento, ou seja, aquilo que foi a forma de produzir aquilo que eu estou a comer, tem também importância. Porque se nada se perde, se tudo se transforma, a lei da transmutação, então eu não estou a comer necessariamente só o limão e as características nutritivas do limão, mas também aquilo que foi a qualidade da água com que o limoeiro foi regado, aquilo que foi a exposição solar, aquilo que foram os fertilizantes químicos ou naturais, compreendem? E isto tudo faz diferença. Eu costumo ver muitas vezes, e há muitos documentários que você com certeza já teve acesso, em que nós vemos que a produção, por exemplo, do frango, porque há muita busca por carnes brancas, o frango, o peru, não é? Há muita busca por carnes brancas e carnes mais saudáveis de aves, então muitas vezes em 1 mês e meio o frango já está pronto para abate. E estamos a falar de um frango que leva imensos antibióticos, que é criado de uma forma totalmente artificial, que muitas vezes é injetado de hormónios para crescer mais rapidamente. Então não é porque você está a comer frango que é saudável. Porque se aquele frango que você está a comer foi produzido de uma forma artificial, com crescimento anormal e cheio de químicos, então esses químicos vão estar dentro da carne do frango que depois vai para o seu organismo. Ok? Em contrapartida, se nós formos, por exemplo, a um produtor local em que há a criação de frangos ou galinhas ou galos, não é? De uma forma tradicional, sem qualquer tipo de químicos, ou seja, da forma como se fazia antigamente.
a duração do crescimento do animal é muito superior, mas você sabe que está a comer carne de qualidade. E é esta a grande diferença. Eu posso-vos dizer que muitas pessoas não têm sequer esta noção, porque, olham, é mais cómodo, obviamente, chegar ao supermercado e levar tudo. E eu posso-vos dizer que hoje, a parte de frutas e verduras e muitos alimentos que eu utilizo frequentemente na minha casa, que são buscados a partir de produção local, onde eu sei a origem e o tipo de produção que foi feita para que aquele alimento chegasse até à minha mesa, ok? Portanto, não industrializado. E, curiosamente, muita gente diz, Luís, mas eu não posso ter esse tipo de alimentação verdadeiramente biológica, porque há uma coisa muito importante, nós temos que perceber. Quando nós vemos o bio num rótulo de supermercado, nós estamos a falar em marketing, nada mais. Eu posso-vos dizer de fonte segura, e obviamente que será apenas um exemplo, e haverá com certeza, há muitas marcas que fazem realmente produção biológica, que a diferença entre o produto biológico e o não biológico, em termos de supermercado, ou seja, do rótulo que é colocado, é exatamente o mesmo produto, só tem uma embalagem diferente. Precisamente porquê? Porque as pessoas, quando veem o biológico, há um sinal, digamos assim, que é acionado na nossa mente, em termos de sistema de crenças e de paradigmas, e nós, mesmo que o biológico seja mais caro, temos a preferência do biológico. E, na verdade, nós estamos a comprar exatamente o mesmo alimento. Não há qualquer diferença na produção, é uma embalagem e infelizmente a indústria engana-nos muitas vezes. E portanto, quando nós temos uma alimentação saudável, e isto surge precisamente depois de um cliente me ter dito, Luís, eu tenho uma alimentação 100% saudável, eu não como nada processado, eu escolho alimentos ricos na parte nutritiva, bonitos, com boa cor e tudo isso, nomeadamente as frutas e as verduras, não é? Os legumes, mas ainda assim eu não sinto que o meu organismo esteja a funcionar da melhor maneira. E depois fomos tentar buscar a origem, ou seja, como é que eram produzidos os alimentos que esse meu cliente utilizava na sua alimentação diária. E percebemos que era tudo industrializado, não é? Muitas coisas em estufa, que nós não sabemos exatamente que tipo de nutrientes as árvores ou as plantas estão a levar, não é? Porquê? Porque o intuito da indústria é produzir o mais rápido possível em grandes volumes. E para que haja uma produção muito volumosa, nós temos que artificialmente manipular as próprias sementes. E nós vemos que hoje as sementes são alteradas precisamente porque elas são mais rápidas no crescimento, portanto elas dão uma planta mais rápida em termos de germinação e de crescimento, e depois são mais fortes em relação à resistência às pragas, de insetos, de tempo e etc. Não quer dizer que sejam mais saudáveis, mas é isso que dá lucro à indústria. Então aquilo que eu comecei a tentar fazer foi buscar fazendas ou quintas, como se diz aqui em Portugal, com produção local, onde eu consiga realmente rastrear, ou seja, identificar como é que foi o processo produtivo daquele alimento que vai entrar na minha boca, ok? E isso fez toda a diferença. Então, mais importante do que eu estar preocupado com eu sou aquilo que como, com o tipo de alimento que estou a comer, é perceber como é que foi feito, ou seja, como é que foi produzido esse alimento. E, infelizmente, nos supermercados, nós não temos controle sobre isso. Nós temos, obviamente, a lista de ingredientes, não é? Mas não sabemos qual foi o processo produtivo. E eu sei que isto é algo que dá muito trabalho, porque a pessoa tem que pesquisar sobre as indústrias, tentar pesquisar sobre de que forma é o processo produtivo de cada um dos alimentos, como é que eles produzem os alimentos antes de chegarem ao supermercado e depois, eventualmente, à nossa mesa, mas é uma busca ou uma jornada muito interessante. E muitas vezes nós temos uma surpresa muito agradável, porque muitas vezes vamos ao supermercado porque é, em teoria, mais barato, porque compram em grandes volumes, em grandes quantidades, e nós muitas vezes temos um produtor local bem ao lado da nossa casa, que é o meu caso, por exemplo, há muitos produtores locais aqui próximos, que têm uma produção 100% e de verdade biológica, com o mesmo preço ou às vezes mais barato que no supermercado. Precisamente porque querem vender e que tiveram uma quebra de produção muito grande, e como tiveram uma quebra de produção ou de venda, eles querem é vender os alimentos porque senão será lixo, não é? Porque entretanto os alimentos amadurecem e apodrecem e portanto não tem qualquer lucro. Então eu penso que é muito importante nós não só estarmos atentos ao tipo de alimento que nós colocamos na boca, não é só seguir a dieta do nutricionista, ok? Mas também perceber cada um desses alimentos, de onde é que ele está a vir. Qual foi o processo produtivo? Nunca se esqueçam que o limãozinho bonito, que teoricamente é saudável, é menos saudável que este limão que não é tão bonito, que é mais feio, não é? Que não é tão agradável à vista, que não fica bem numa prateleira de supermercado.
Mas posso-vos dizer que em termos de riqueza nutritiva ou nutricional, este é muito mais rico do que este, porque este foi produzido de uma forma natural, tal como a natureza funciona, e este foi produzido artificialmente, ok? E este até é maior e teoricamente até poderia ser ter mais suco ou mais sumo, não é? Mas este aqui é totalmente diferente. E posso-vos dizer que a diferença no gosto do limão é notória. Este é mais ácido, este até tem mais adocicado, digamos assim, do que este. E a mesma coloração do próprio limão. Este no interior é diferente deste, ok? E este visualmente é que é apetecível para o supermercado e este não. Portanto, nós temos sempre que tentar perceber que, por vezes, as aparências enganam. Então, isto tem tudo a ver precisamente com esta lei da transmutação. Porque todos os nutrientes, ou seja, o alimento daquilo que eu como, ou seja, da forma como ele se produziu e como ele foi crescendo, vai novamente voltar para mim. Todos os nutrientes vão para a planta, ou para o animal, ou para o fruto, e depois, em consequência, vêm para mim. Portanto, nada se perde, tudo se transforma. Vou-vos dar outro exemplo muito prático. Existe aqui na região, portanto, um paradigma, vamos dizer assim, em relação a um peixe chamado tainha. Eu sei que no Brasil muitas regiões que têm uma alimentação muito baseada nesse peixe, ok? Mas nós temos aqui esta dualidade. O peixe, por exemplo, na zona do Porto, não é? Que é a segunda cidade maior do país, é aqui em Portugal, na cidade do Porto, tem uma má fama, má conotação. Porquê? Porque no Rio Douro, portanto, que é um rio também muito importante aqui em Portugal, existe muita poluição. E como existe muita poluição, a tainha, que anteriormente, portanto, no passado era saudável, começou a alimentar-se de dejetos e elementos tóxicos, não é? Portanto, vamos dizer assim, de poluição, nomeadamente de combustíveis dos barcos, dos cruzeiros que atravessam o Rio Douro. E depois temos aqui na zona onde eu moro, na Torreira, a mesma tainha, mas numa zona sem poluição, e aqui temos esta tainha daqui é saudável e a tainha do Rio Douro provavelmente não é tão saudável. Precisamente porque pelo tipo de alimento que, de alguma forma, fez o crescimento do peixe. Ok? Então nós temos o mesmo animal, neste caso o mesmo peixe, um é saudável e o outro não é, precisamente pelo meio que o circunda, ou seja, o tipo de alimentação que ele tem. Não é? E muitas pessoas descartam inclusive a tainha aqui em Portugal, de uma forma geral, precisamente porque identificam realmente com a sujidade, não é? Com o tipo de alimentação. Mas a tainha no mar, por exemplo, não tem isso. Então é um peixe extremamente saudável, semelhante ao robalo, à baila e todos os outros peixes que são nobres aqui na costa portuguesa. Ok? Portanto, então queria-vos trazer aqui esta mudança de paradigma, lembrando que se nós conseguirmos detectar a origem de tudo aquilo que nós colocamos na nossa mesa, ou seja, aquilo que foi o alimento daquilo que comemos, nós temos uma grande probabilidade de ter uma melhor qualidade de vida. O nosso sistema funcionar de uma forma muito diferente e de nós realmente termos um equilíbrio nutritivo orgânico e também darmos aqui um boost, vamos dizer assim, ou seja, fortificarmos o nosso sistema imunitário, o sistema imunológico, para podermos combater vírus e bactérias, ok? Portanto, eu acho que nos dias que correm, acho que é fundamental. Então, nós não somos apenas aquilo que comemos, nós somos também, ou sobretudo, o alimento daquilo que comemos. E agora eu quero saber de que forma esta mudança de paradigma e estes exemplos que eu dei, e que no fundo enquadraram as 3 leis universais, causa, efeito, ação, reação e lei da transmutação, trouxeram aqui um benefício para a sua vida, ou trouxeram aqui, agregaram valor, vamos dizer assim, para que você consiga melhor qualidade de vida. Partilhe sempre nos comentários o seu feedback, deixe sugestões de temáticas, espero realmente que estes vídeos que possam realmente trazer aqui uma evolução no canal, uma evolução no meu trabalho, e não se esqueçam, sigam-me a partir do Instagram e do Facebook, porque no mês de fevereiro, peço desculpa, teremos aqui novidades, um mês de celebração. 4 oportunidades que vos vou oferecer, 5 dias cada oportunidade, e posso desde já adiantar 50% de desconto em cada uma dessas oportunidades. Portanto, fiquem atentos, se querem ter acesso a programas meus online, este é um mês de celebração e você será recompensado por estar comigo desse lado, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Meus amigos, aguardo então o vosso feedback nos comentários, não se esqueçam de curtir este vídeo, não se esqueçam de partilhá-lo com o máximo número de pessoas que acreditem que vão ser beneficiadas com este conteúdo, e se ainda não são inscritos no canal, façam a vossa inscrição e ativem sempre o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Volto para a semana com mais um vídeo, a minha gratidão pela sua audiência, um forte abraço.